Começou a pré-temporada e temos com ela aqueles exageros de sempre, né? Já temos aí alguns candidatos a MVP da pré-temporada, tivemos os jogos de todas as equipes e aí já dá para ter uma ideia, algumas coisas pra gente conversar, né? Um vídeo num formato diferente nessa segunda-feira, chegando mais tarde, porque eu estava viajando. Conferi os jogos da maneira que deve ser vista a pré-temporada, observando alguns snaps, alguns drives, algumas coisinhas aqui e ali, né, pra gente trazer essa conversa e esse vídeo hoje é mais ou menos nessa linha. Separei aqui todas as partidas, algumas notícias, quero saber sua opinião, deixe aí o seu comentário, o seu like, o seu hype, se inscreva, compartilhe, se puder colaborar, faça parte do Clube Amigo Ligado e sem tempo a perder, vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá, então, não vou perder tempo não, mas vou passar uma dica pra vocês pra assistir todos os jogos, inclusive da pré-temporada, que está de graça lá no DAZN, dazn.com/belata. Se for assinar, assine pelo dazn.com/belata, né? Tá aqui embaixo na descrição, tem um link lá, porque aí você também dá aquela moral pra gente, entendeu? É uma forma de ajudar o Toque Passa. De qualquer forma, estamos crescendo graças a vocês e aí você pode colaborar se você for assinar o Game Pass, e eu recomendo, porque estarei lá comentando também, mas não é só por isso, todos os jogos você confere lá no DAZN. Vou colocar aqui na tela para a gente trazer a primeira notícia, que é muito importante, que é essa renovação de contrato com o Devon Witherspoon, lá da equipe do Seattle Seahawks, 4 anos, 132 milhões de dólares, essa é a extensão assinada, já estava assinada inclusive antes, né? Foi anunciada depois aqui, ele não podia conversar ali, o pessoal já sabia, mas não podia falar que sabia do que estava acontecendo, e o acordo inclui 101 milhões de dólares garantidos, tá? O mais bem pago cornerback da NFL, é assim que funciona sempre. Próximo contrato sempre é o maior, então aqui tanto na média de anual quanto no valor total é o mais bem pago, 132 milhões, ultrapassa os 124 milhões que os Rams deram para o Trent McDuffie, então a divisão aqui está bem interessante, e tem agora uma média de 33 milhões de dólares por temporada, superando o Denzel Ward lá na equipe do Cleveland Browns, tá? Então é o maior na média. Vamos ver por quanto tempo que isso vai acontecer, porque os Patriots têm que assinar com o Christian Gonzalez, né? Que ainda, inclusive, tem o mesmo agente. Então, eu diria que ao menos uma dessas duas marcas vai cair. Ou a grana garantida, e aí ganha 102, pode ser 133 milhões para 4 anos, aumenta 0,25 na média. Tem uma coisa assim, né? É assim que funciona a NFL, mas alguém tinha que assinar primeiro, assinou a equipe do Seattle Seahawks. Os Patriots vão ter que pagar um pouquinho mais caro, essa é a lei do mercado. E um detalhe, né? A equipe do Seattle Seahawks, aí pegando dois caras lá do draft de 2023, da primeira rodada, já transformou o Jackson Smith-Njigba no mais bem pago wide receiver da NFL, um pouquinho mais cedo, foi draftado 15 rodadas antes, né? Aliás, depois do Witherspoon, e agora o Witherspoon ganhando esse contrato também, nada mal, nada mal. Ele tem 5,1 milhão para ganhar esse ano, né? O contrato dele desse ano ainda vale, o contrato de calouro, mais 21,2 da opção de quinto ano de contrato dele no ano que vem. Tá aqui, ó, né? O Spotrac colocou, não temos os valores totais ainda lá do contrato, né? Mas tem aqui, então ele ganha 5,1 esse ano e aí 21,1 no ano que vem, que é a opção de quinto ano de contrato. E aí, para 2028, começa a valer esse contrato, vai ter que encaixar na folha. Já sabe como é que funciona, né? Mas possivelmente a equipe do Seattle Seahawks vai atrás de um quarterback também, porque não sei se o Sam Darnold vai ser a solução a longo prazo. Ganhou o Super Bowl, ótimo, mas talvez até pelas questões financeiras seja natural que você vá buscar alguém, e aí é uma coisa para decidir no futuro, né? Os caras vão mexendo no cap e as coisas vão se arrumando. Tá aqui então o Witherspoon, o mais bem pago cornerback da NFL, pelo menos por agora. Mais uma notícia, Von Miller assinando um contrato de 1 ano com o Dallas Cowboys, ele que é da região lá do Texas, né? Ele que é de DeSoto, no Texas, agora assinou esse contrato de 1 ano com o Dallas Cowboys. A notícia foi anunciada na noite do domingo e então tá aí. Eu acho uma boa aquisição, cara. Eu acho um jogador legal. Meteram um Here We Go aqui, né? É o Fabrício Romano do futebol,
Mas tá aí o Von Miller com 37 anos. É isso, né? 37 anos, rapaz. Mas no passado ele teve até bons números. Ele tava lá na equipe do Washington Commanders. Tá aqui os números do Von Miller. Né? No Washington Commanders ele teve 9 sacks. Não é ruim, né? Quase aí 2 dígitos. Tá bom, melhor do que ele foi lá em Buffalo. Eu achava que quando ele chegou em Buffalo, ele era aquele cara para mudar o perfil do time, né? O time do Buffalo Bills vinha de derrotas seguidas em playoffs, que passava aquela sensação de que o time era derrotado e ele poderia mudar a aura, né? Poderia mudar o pensamento dos jogadores. Falei, não, cara, dá pra ganhar, né? Ele podia ser aquele Zé Roberto no Palmeiras que batia no peito e falava o Palmeiras é grande, fazer isso nos Bills. Só que aí as coisas deram errado, porque aí teve lesão, depois teve problema fora de campo, ficou uma confusão toda com o Von Miller, ele acabou não sendo o cara que se esperava lá em Buffalo, infelizmente. Agora em Washington também não foi assim um grande diferencial. Vamos ver como é que fica em Dallas. Tem bons jogadores, o time do Dallas Cowboys é interessante, acho que é um movimento que valia a pena arriscar. Von Miller, então, agora jogador do Dallas Cowboys, contratinho de 1 ano, porque, convenhamos, né, já é o canto dos cisnes do Von Miller. Então vamos lá falar aqui do jogo, né? Dallas Cowboys venceu o Seattle Seahawks, tem uma briga aqui pela segunda vaga de quarterback, que deve ser do Sam Howell, né? Convenhamos, Joe Milton também tá lá nessa disputa, mas não é grande coisa. Foi o jogo contra o Seattle Seahawks, então já trouxe notícias dos dois. Aqui também já tem um quarterback titular, que já não foi uma grande partida aqui, eu tirei pouquíssima coisa. Vitória de pré-temporada, tirando dos Ravens, que tem aí o time imbatível, pouco importante, placar em si, porque tem vários detalhes, a gente sempre tem que estar olhando. O quarterback foi bem, mas contra quem ele está jogando? Quem está, inclusive, no grupo dele, né? Ele está jogando com o terceiro time de recebedores, a quarta linha ofensiva. Quem que tá nesse grupo? Ele está enfrentando o pass rush, o quê? Às vezes ele pega o titular, porque o outro time ainda está com os titulares em campo e ele já está na segunda linha. Tem tudo isso para se avaliar. É mais complicado da gente cravar qualquer coisa. Falei dos Ravens, é até interessante essa vitória dos Ravens sobre o Philadelphia Eagles, porque eu tava vendo alguns momentos e falei assim, cara, os Eagles foram pro jogo, né? Até o Tanner McKee estão cogitando que pode sair ou não, mas era tão impressionante o jogo, terminou 31 first downs pros Ravens contra 6. Teve um momento que tava 31-2, tá? Tava 31-2, então a equipe dos Eagles basicamente não foi para a partida, né? A gente sabe que os jogos são cada vez menos interessantes, a galera se importa cada vez menos. Bons treinadores não usam os jogos, inclusive, para avaliar, né? A avaliação é feita para ver se o cara vai fazer parte do elenco, se vai estar no practice squad, se tem alguma chance ou não, se vai ser titular em alguns casos. É feito tudo durante os treinamentos. Né? O jogo em si é outra parada. E aí tem várias outras situações que a gente pode colocar, vai ter de outros jogos, mas que você quer testar algumas coisas específicas do playbook que pode não entrar, ou então você vai para uma campanha ofensiva com o seu quarterback titular, mas você quer fazer um 2-minute drill com ele. Então você começa já nessa pegada, tem todas as peculiaridades que a gente já tá aí, a gente já é bem escolado em pré-temporada e sabe bem o que dá para considerar ou não, tá? Então essa aqui foi mais uma partida que não dá para tirar grande coisa assim, tá? Tô tentando olhar minhas anotações que eu fui assistindo algumas coisas no voo e anotando. O que nós vamos agora para qual partida? Nós vamos para o Jacksonville Jaguars vencer o New Orleans Saints e aqui nós temos um grande candidato o MVP, né, que é o Zach Wilson. Zach Wilson, 11 de 16, 145 jardas, um passe para touchdown, nessa briga pela reserva do Tyler Shough, né? Então você tem lá o Shough como o titular e você tem quem que vai ser o reserva? Vai ser o Spencer Rattler, que eu acharia o mais provável, o mais normal, né? Mas tem essa briga e o Zach Wilson tá tentando mostrar, falou, confia em mim, confia em mim. O Spencer Rattler teve lá um fumble perdido e o Wilson, olha aqui como eu sou bom, rapaz, leva eu que dá certo, né?
No Jacksonville Jaguars eu tirei muito pouca coisa, mas ainda é começo. E se você está assistindo esse vídeo, está esperando que eu fale mais do seu time, vamos conversar amanhã, fazer uma live. Vou tentar acertar aqui programação para a gente fazer uma live amanhã, naquele horário mais tradicional. Tô de férias, então dá para ficar acordado até mais tarde. E aí a gente bate um papo, conversa, né? Então diz aí nos comentários se você quer esse bate-papo para amanhã sobre essa semana 1 da pré-temporada. Eu vou assistir mais coisa e vou jogar Madden, que eu tô com Madden também em mãos, tá? Tô com Madden em mãos e aí vou fazer avaliação, tudo. Aí a gente conversa mais também. Ah, e teve essa notícia também aqui dos Rams, tá? Porque o Aaron Donald trabalhou mais uma vez com a equipe do Los Angeles Rams. Então tá indo aqui, é muito bom, né? As disputas aqui, mas tá esquentando. Ele tá fazendo os tryouts ali, tá esquentando. Ele não quer, convenhamos, passar por toda a pré-temporada. É chato, os caras não gostam de jogar pré-temporada. Então eles simplesmente, vamos lá, né? Teve esse jogo aqui, essa vitória dos Rams contra o Kansas City Chiefs. Também não dá para tirar muita coisa. Demos uma olhada no Ty Simpson, que foi bem, né? O Ty Simpson com bons números, 21 de 25, 190 jardas, 2 passos para touchdown. Não vai me, assim, convencer de que foi uma boa pick de maneira nenhuma, né? Porque para mim ainda foi um grande erro. Encontram os Chiefs que tinham muito jogadores, né, colocados ali. Alguns calouros foram para campo, tiveram um bom tempo lá, né? O Mason Thomas foi um cara desses daí, aquele Cyrus Allen também. Também tem aqui os números dele. O Cyrus Allen teve 2 recepções, 20 jardas recebendo a bola. Mas nada assim de se destacar. Vou colocar esse jogo aqui porque eu gostei da partida dos Giants e dos Vikings pela participação do Jackson Dart. O Dart tomou uma pancada do Ward que, deixa eu colocar aqui no play-by-play, que eu acho que foi aqui que ele tomou. Cara, ele tomou uma senhora pancada do Ward. E depois, pouquinho depois, foi esse aqui, ó. Né? Aí ele sai até ali, depois ele volta, né? O Jameis Winston entrou e fez ali um belo passe. E aí ele faz um belíssimo passe pro touchdown, tá? Mas foi uma senhoríssima pancada que ele tomou do Ward. E aí depois ele ficou bravo, ele falou que, putz, não tem porquê, toda vez que eu tomar uma pancada eu vou ter que sair pra concussão. Cara, a pancada faz sentido, ele não bateu a cabeça, mas foi uma pancada que o cara chegou livre. O Tracy Jr. não fez proteção nenhuma, ele meio que tava saindo, não viu o cara chegando, o Ward veio, bateu de frente. Numa pré-temporada isso não é um bom sinal, mas é o momento para se errar, né, para você fazer. Lógico que não é uma boa impressão, porque, né, mas é a hora para corrigir. Você não quer que o Dart já apanhe nesse momento. E vou destacar o Malaki Fields, né, calouro também aqui, ó, 3 recepções, 34 jardas, um touchdown. Bom jogador. Inclusive foi ele que faz aquele touchdown lá no passe do Jackson Dart. Mas teve o Scatterable também fazendo das suas. Foi um jogo interessante por isso. Enquanto isso, a gente teve aqui na equipe dos Vikings briga para ver quem que vai ser o reserva, né? Kyle Murray confirmado então com o quarterback titular. Eu não sei se o DJ McCarthy vai ficar no elenco, tá? Eu acho que é um cara que tem tudo para ser trocado e eu não sei qual que é o valor dele. Falei um pouquinho mais no vídeo em que foi definido o Kyle Murray como quarterback titular, tá? E tem a má notícia também, que saiu aqui, deixa eu ver se já tá aqui, o Adams, né? O Jamal Adams, gramado lá no Nova York, sempre faz suas vítimas, então tem um problema de ligamento no joelho direito, tá fora da temporada e muito possivelmente acabou a carreira aqui do Jamal Adams, um cara que nunca foi aquilo que a gente esperava que poderia ser, né? Acho que é um cara que quando foi draftado, acreditei lá na equipe dos Jets, falei esse cara aqui vai ser monstro, vai ser bom, mas ele nunca entregou alguma coisa e você falava assim, putz, agora vai. Então na primeira temporada dele na equipe do Seattle Seahawks, naquela troca, né, 9 sacks e meio, ele nunca teve uma temporada de 10 sacks, ele nunca teve, ele nunca se definiu muito bem, né, como o linebacker, como um pass rusher, um cara diferente. Eu lamento só porque eu achei
sempre que ficar aquela sensação de que ele poderia ser algo a mais. E ainda tivemos nesse jogo aqui, para destacar, um recebedor que apareceu lá, o Odell Beckham Jr. Teve 2 recepções, 6 jardas. O Odell, com esse grupo enorme de recebedores aqui, eu vou dizer para você que eu acho que o Odell briga para ficar no elenco. Tá? A briga dele é para conseguir uma vaga entre os 53. Não acho que tenha qualidade para isso. Se eu fosse dizer para você o que eu penso para a temporada, para mim o Odell Beckham não vai fazer elenco da equipe do New York Giants, tá? Pode ser, mas vamos esperar. Indo para aqui, para a derrota dos Browns contra o Chicago Bears. O que nós vamos falar da briga de quarterbacks, né, cara? Nossa senhora, tá? E aí, até aquela situação. Olha a primeira campanha ofensiva da equipe do Cleveland Browns. Isso aqui eu fiquei inconformado, tá? Aí teve o kickoff, foi lá, o Cairo chutou, 63 jardas, pá. Corrida, punch. Você tá numa briga de quarterback e você começa o jogo com 3 corridas. É isso, né? Handoff, corre com o Judkins, ok, eu quero ver o Judkins jogar, eu quero... E também isso, né? Você já vai gastando ali o Judkins que, sei lá, se arriscar, mas eu quero ver do Deshaun Watson, quero ver do Shedeur Sanders. Aliás, eu não sei se eu quero ver dos dois, porque não foi nada bonito também aqui. 11 de 15, 126 jardas. O Deshaun Watson meio travado, né? Não sei se vocês chegaram a assistir algumas coisas, mas do que eu vi, tinha alguns momentos que ele parecia numa rotação, sabe, 1.75, né? Vai baixando um pouquinho aqui do vídeo aqui no canal, coloca um pouquinho mais antes, parecia ele, a tomada de decisão, ele sabia até o que fazer, mas entre ler, processar e fazer, demorava um tempinho a mais. Isso aqui em temporada regular eu acho que não vai para lugar nenhum, tá? Diria. E o Shedeur Sanders ainda teve a sua interceptação, Dylan Gabriel também teve a dele. O torcedor dos Browns certamente está bem empolgado com essa turma aqui, um comitê que eles juntaram de quarterbacks maravilhoso. Tivemos a primeira vitória dos Bills em seu novo estádio, e foi até interessante que foi o Coleman que fez o primeiro touchdown lá do estádio, né? Tudo bem, não é partida oficial. É oficial porque é pré-temporada, mas foi lá pro Keon Coleman. Então, por mais que não seja assim algo tão empolgante, né? É legal, é legal. Teve bastante DJ Moore jogando aqui, 3 recepções, 61 jardas. Acho que é um cara que tem muito a entregar para a equipe dos Bills. O DJ Moore, que era um cara que, bom, tava querendo brigar também, né? Passou pela equipe do Carolina Panthers. Então, mais nada assim de saltar aos olhos. Então, né, não é grande coisa aqui. E o que mais que nós temos aqui nas partidas? Jets perdendo para o Tampa Bay Buccaneers. Isso aqui foi já na sexta-feira. Bailey Zappe, né? Bailey Zappe jogando na equipe dos Jets. O Geno Smith não jogou com uma lesão, então ele ficou de fora da partida. E aí eu só olhava isso aqui. O Cade Klubnik, né, que foi draftado agora, teve 5 passes tentados conectados de 7 tentados, 56 jardas. Ele foi o titular, né? O cara que foi draftado a 4ª rodada, né? O Cade Klubnik. Porque tem o Bailey Zappe e a torcida. Eu só ficava pensando que a torcida dos Patriots chegou a pedir o Bailey Zappe. Ai, torcedor, né? Vamos ser sinceros aqui, tá? Então, eu não acho que sejam times... Tô bem decepcionado com a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Quero ver se eles queimam minha língua, mas não espero grande coisa. Tivemos a vitória dos Broncos para cima dos Falcons, com o MVP da pré-temporada do ano passado, o Jared Stidham, né? Indo relativamente bem dessa vez, 9 de 15, 131 jardas e um passe para touchdown. Chegou um pouquinho atrasado, se fosse nos playoffs acho que o torcedor agradeceria um pouquinho mais. E aqui uma disputa interessante dos Falcons também por essa questão do quarterback, né? Porque o Tua Tagovailoa já teve lá uma paçocada logo de cara. É ruim, tô com a camisa dos Falcons aqui, ó. Comprei na promoção lá do Fanatics. Essa camisa aqui tá no papelzinho lá, no plástico lá, de preço sugerido $175. Eu paguei $15. $15. Fuse lá, aquela limited, bordada, legal pra caramba, mas baratíssimo porque ele não ia pegar. E o Michael Penix, então minha torcida agora aqui é para que o Michael Penix seja o titular e não o Tua, porque eu tenho a camisa titular do Atlanta Falcons.
Commanders, também tô com uma camisa dos Commanders aqui, também chegou lá do Jaden Daniels. Vou destacar o Sonny Styles, que jogou bastante, né? A primeira campanha do Miami Dolphins, que foi basicamente o que eu assisti, terminou com um touchdown, e foram 14 jogadas, 93 jardas. Sonny Styles não fez grande coisa, ele tava ali como gestor, queria ver bastante ele lá, mas não fez grande coisa. Vou falar que esse cara é uma porcaria, ou então que ele é maravilhoso, é perfeito. Não, a pré-temporada eu vou tomar do tamanho que é a pré-temporada. Só que como ele estava em campo, eu observei um pouquinho mais por ele. Não vou entrar nessas hipérboles todas, tá? E os Commanders perderam o Marcus Mariota com uma torção aqui no MCL, né? Deve perder toda a pré-temporada. Marcus Mariota que vai perder a chance de brigar pelo título de MVP de pré-temporada. Ele também é um grande candidato, sempre, porque é um cara que consegue brilhar para mostrar que ele merece estar ali, pelo menos para fazer parte da festa, da grande festa da NFL. Indo para os Cardinals, o Ivo tá empolgadaço demais, né, com o nosso quarterback, né, o Carson Beck, que não jogou, tá lesionado aqui. Notícia ruim com relação ao Jeremiah Love. Né? O Jeremiah Love pode perder até o comecinho da temporada. Tá com um problema, ele tá com uma torção alta no tornozelo, né? O High Ankle Sprain. E ele tá agora no relógio. Talvez acham que ele vai estar disponível para a semana 1, né, contra os Chargers, mas não é garantia. E o Ivo me destacou bem aqui, né, que a gente pode falar que o LaFleur está preocupado com a disponibilidade do Love, sem saber se a gente está falando do Green Bay Packers ou do Arizona Cardinals, porque são treinadores que gostam de ter Loves em seus elencos, né? Então o Mike LaFleur, o Matt LaFleur e o Jeremiah Love e o Jordan Love. Então o J. Love, né? É isso aí. Preocupação muito bem observado, o Ivo. O Ivo tá de ano sabático aqui no canal, mas está sempre presente lá no grupo de membros. Faça parte do Clube Amigo Ligado, que aí você tenha o primor, sempre a ironia fina do Ivo, principalmente agora, empolgado com o seu novo quarterback. Green Bay Packers e Steelers fizeram um jogo que foi ruim de ver, né? Eu não aguento mais ver, então o Drew Allar tá lá, tá aí mostrando pré-temporada, né? Drew Allar com 10 de 13, 153 jardas, 2 touchdowns, é um calouro e o que eu vou falar, né? Não é, sei lá, eu não consigo me empolgar com esse time do Pittsburgh Steelers, e a pré-temporada mostra isso. Que mais? Os Bengals venceram os Lions. Esse jogo foi até interessante, tá? Foi bem legal aqui. O Cassius, o Howell lá da equipe dos Bengals, teve alguns momentinhos aí que você fala, legal, né? Tava chovendo ali, né? A bola tava meio complicada e ele conseguiu forçar a jogada. Mas nada de me saltar aos olhos, pelo menos que eu tenha visto. Como eu disse, a gente faz live amanhã para você trazer algum detalhe ou outro. Talvez tenha passado uma coisa ou outra dos jogos. Os Patriots empataram com os Colts. Empate é sempre muito bom. Com o Borregales perdendo aí 3 field goals, né? Mas também nada de encher os olhos, nada de se encantar aqui. Tem muita coisa para ver. Tem a notícia só do Indianapolis Colts, que tem essa possibilidade, né? Não sei se é uma ameaça aqui, que talvez o Anthony Richardson siga no time, tá? Tem essa possibilidade que pode ser uma ameaça, né? Ele foi 11 de 14, 145 jardas e uma interceptação, que é a jogada característica dele lá, né? E também correu 6 vezes 53 jardas e um touchdown, então é um belo running back que quando passa não é aquelas coisas. Tá aqui o Anthony Richardson pode seguir na equipe do Atlanta Falcons, do Indianapolis Colts. Conseguiram um sack em treino contra uma interceptação, né? Contra o May, né? Então talvez tenha um banner lá, o torcedor dos Colts brincou lá no canal, tá? Então tem essa chance de ficar aqui. Nada também de saltar aos olhos. Trey Lance com 12 de 20, 164 jardas, uma interceptação. Tava indo bem até entregar a paçoca. E aí teve o Ugalele, né? O Ugalele, que foi o quarterback reserva da equipe dos Chargers. Eu torço para que ele fique. Gostaria muito de comprar uma camisa Uiagalelei. Grande jogador aqui, DJ Uiagalelei. Eita, tá complicado. Pra gente fechar,
San Francisco 49ers perdeu para o Tennessee Titans, mas a notícia que nós temos do San Francisco 49ers é essa aqui, com a chance do George Kittle voltar a treinar e quem sabe ter uma pequena possibilidade de ir lá para a Austrália para enfrentar os Rams na abertura da temporada. Ele que teve uma ruptura do tendão de Aquiles na temporada passada, tem uma chance de estar à disposição no dia 10 de setembro, tá? Então tem aqui algumas notícias passando pelos jogos. Como eu disse para vocês, não dá para se empolgar demais, não dá para ficar nervoso, preocupado com pré-temporada, tem que ser visto como pré-temporada, não é de saltar os olhos, tem algumas coisinhas. E amanhã, 7 da noite de Brasília, eu venho aqui para falar com vocês, aí vocês falam, veio isso, veio aquilo, a gente conversa um pouco mais sobre essa primeira semana da pré-temporada e já começar a projetar a segunda, tá certo? Valeu, galera, deixa o like, deixa o hype, se inscreva, compartilhe e aquele abraço.